Evangelho de Marcos, capítulo número 5, a partir do verso 21, diz a palavra de Deus. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o comprimia. E aqui nós temos um anexo dentro dessa história de Jairo, que nós vamos abordar esta parte do verso 25 até o verso 34. Na semana que vem nós voltamos a esse verso 21 ao 24 para complementar a partir do verso 35. Então, quando Jesus está indo com Jairo para a sua casa para curar a sua filhinha, é que entra aqui na história o contexto desta noite. O 24 diz: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E no verso 25 diz: estava ali certa mulher, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, estava piorando. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, e no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente. Ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem que me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Amém, queridos? As conquistas do servo. Hoje nós chegamos aqui na vitória sobre a doença. Neste bloco, Marcos relata 4 conquistas de Jesus. A primeira delas, para nós não perder isso de memória, ele venceu uma tempestade. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Domingo passado nós vimos Jesus libertando um homem endemoniado. Jesus tem poder sobre espíritos malignos. Ele tem poder além da natureza, ele tem poder também sobre os poderes espirituais. Jesus tem a autoridade. Nesta noite o foco é a vitória de Jesus sobre a enfermidade, sobre a doença. Jesus também tem poder sobre as enfermidades. E no próximo domingo nós vamos fechar então esse bloco com a última conquista do mestre, do servo, que é a vitória sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Ou seja, meus irmãos, Marcos, de maneira muito concisa, muito objetiva, que é o seu propósito no seu escrito, ele deixa muito claro que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre forças espirituais, ele tem poder sobre a enfermidade e ele tem poder sobre a morte. Então, ele é o servo todo-poderoso. Nós podemos e devemos confiar neste poder. O final do último momento que nós compartilhamos na semana passada, nós vemos quando Jesus liberta aquele endemoniado, as pessoas da cidade vão até Jesus, indignadas, impactadas e admiradas com aquilo que aconteceu. Aquela multidão de Decápolis, da cidade dos Gerazenos, o que a multidão faz? A multidão pede para Jesus sair das suas terras. Então, isso é interessante porque uma multidão rejeitou Jesus, dizendo: Jesus, vai embora daqui. Jesus, você não é bem-vindo aqui. Senhor, nós não queremos você aqui. Jesus pega o barquinho dele, entra no mar da Galileia, atravessa o mar e agora chega em
Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, meus irmãos, o que tinha em Cafarnaum? Uma outra multidão esperando Jesus. Mas essa multidão em Cafarnaum estava esperando com expectativa, com anseio, estava naquele anseio de receber Jesus, porque muitas daquelas pessoas em Cafarnaum aguardavam uma cura, ou uma libertação, ou um poder de Jesus. Então, ao mesmo tempo que uma multidão rejeita o mestre, outra multidão ansiava a sua presença. E dentre esta multidão que ansiava a presença do mestre, Marcos relata aqui e registra, destaca duas pessoas, Jairo e esta mulher anônima, a mulher sem nome. O texto fala que quando Jesus retorna então dos Gerazenos e chega em Cafarnaum, uma grande multidão já lhe esperava. E essa grande multidão lhe apertava. Veja o verso 21. Quando Jesus voltou de barco, voltou da onde? Da terra dos Gerazenos, de Gadara, lá onde ele foi libertar aquele homem endemoniado. Ele volta para o outro lado, ele chega aonde? Em Cafarnaum. E estando ele ainda na beira do mar, ali na praia, uma grande multidão se aglomerou perto dele, e aí chegou então a primeira personagem, chamada Jairo. Jairo apresenta a sua demanda para Jesus. Jesus ouve a demanda de Jairo, Jesus se propõe a ir até a casa dele para curar a sua filhinha. Só que enquanto Jesus está indo com Jairo, veja meus irmãos o verso número 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia e o apertava. E aí o verso 25 apresenta a segunda personagem deste enredo. O verso 25 diz, estava ali certa mulher, que nós não temos o seu nome, não temos a sua biografia, diz que era uma mulher que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E agora então com estas duas personagens, Marcos vai apresentar o Jesus que vence, que domina, que tem autoridade sobre a enfermidade, e o mesmo Jesus que tem poder e autoridade sobre a morte. Jairo chega primeiro aos pés de Jesus. Jairo chega primeiro na presença de Jesus. Jairo chega primeiro e apresenta a sua demanda. Mas interessante, meus irmãos, e curioso, é que aquela mulher recebe a cura primeiro. Ela recebe o milagre primeiro do que Jairo. Então, Jairo chega primeiro do que a mulher na presença de Jesus, mas a mulher é curada antes de Jairo. Então, não tenha pressa ou não se apresse, desde que você chegue até Jesus e você tenha fé, você tem garantia da sua vitória. Então essa mulher, ela vai e ela consegue também ali ter a sua bênção. Agora, meus irmãos, é importante nós pensarmos aqui num contraste entre esses dois personagens, entre Jairo e a mulher. Olha só que coisas curiosas. Quem era Jairo? Jairo era o líder da sinagoga. Sinagoga era o ambiente onde os judeus se reuniam para ler a Bíblia, para discutir sobre a palavra de Deus. A sinagoga não tinha sacrifícios, lá não tinha sacerdote, lá não tinha levitas. A sinagoga era um lugar onde uma pessoa ali da comunidade chefiava e coordenava, arrumava as coisas, arrumava os livros e dava as palavras para as pessoas. Jairo era esse homem, líder da sinagoga. Naturalmente um homem importante, uma pessoa relevante naquela comunidade. E quem era esta mulher? Uma pessoa anônima. A Bíblia nem relata o seu nome. Então perceba estes opostos, de um lado um homem importante, um homem chefe da sinagoga, um homem religioso, e do outro lado uma simples mulher, a qual nem temos o seu nome. O fato de Jairo ser homem e esta mulher ser mulher, isso também contrasta essa diferença entre esses dois personagens. Jairo ia perder a fonte da sua alegria, porque a filha de Jairo estava prestes a morrer. Aquela filhinha que durante 12 anos lhe deu alegria, aquela filha que durante 12 anos alegrou o coração do pai Jairo, aquela filha que durante 12 anos trouxe prazer para aquele homem, agora ela estava prestes a morrer. Jairo iria perder a sua fonte de alegria. E a mulher
queria se livrar da sua fonte de aflição. E o curioso, meus irmãos, é que a mulher sofria com essa hemorragia por quantos anos? 12 anos. Quantos anos tinha a filhinha de Jairo? Tinha 12 anos. Então, ao mesmo tempo que Jairo estava usufruindo das bênçãos daquela filha por 12 anos, aquela mulher padecia do sofrimento por 12 anos. Jairo não queria perder a sua fonte de alegria. A mulher estava ansiosa para se livrar da sua fonte de angústia e de aflições. Jairo era um homem de posses. Jairo era um homem que tinha riquezas, mas as suas posses, as suas riquezas não puderam curar a sua filha. Já do outro lado, aquela mulher estava falida, porque ela investiu todas as suas posses na busca da cura. Ao mesmo tempo que Jairo poderia usar as suas posses para um tratamento para a sua filha, nós temos aquela mulher que já havia tentado tudo para ser curada, mas sem sucesso. O texto diz que ela perdeu todos os seus recursos, ou gastou todo o seu dinheiro com médicos, e ela ia de mal a pior, porque lá no verso 26 diz que ela estava piorando. Então, meus irmãos, de um lado um homem que podia ter nas riquezas, no seu dinheiro, a cura da sua filha, e do outro lado uma mulher que já havia esgotado todos os seus recursos. Ambos encontraram aquilo que procuraram em Jesus, amém? Então Jairo, tendo posses, tendo condição, sendo um homem importante, um homem relevante, ele encontra em Jesus a solução para o seu dilema. Aquela mulher simples, humilde, pobre, que gastou tudo, encontra em Jesus a fonte do seu socorro. Verso 22. Então chegou um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus, e o que o Jairo fez, meus irmãos? Prostrou-se aos seus pés. Agora veja o verso 33. Então a mulher, atemorizada, trêmula, ciente do que havia acontecido, foi, e ela fez o quê? Prostrou-se diante dele e contou tudo o que havia acontecido. Então Jairo encontra aos pés de Jesus a solução para o seu dilema, e a mulher encontra aos pés de Jesus a solução para o seu dilema. Então, meus amados irmãos, se nós queremos a solução para as nossas aflições, para onde é que nós temos que recorrer, ou aonde é que nós devemos estar? Aos pés do Senhor Jesus, amém? Tanto um contra o outro encontra ali, aos pés de Jesus, no poder, na autoridade de Jesus, a solução e a fonte das suas aflições. Esta mulher tinha uma doença, e essa doença trouxe consequências. Verso 25 e verso 26. Estava ali uma mulher, ou Marcos usa aqui o termo certa mulher, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, estava piorando. Essa hemorragia, irmãos, muito provavelmente seja uma disfunção menstrual. Essa mulher não tinha um corte na pele, ela não tinha uma ferida no pé. A hemorragia dessa mulher, é muito provável que ela fosse uma disfunção menstrual. Ou seja, aquela mulher tinha fluxo menstrual contínuo, o que não é uma doença muito incomum, ainda hoje mulheres sofrem desse problema. Essa mulher então tinha esta enfermidade, e essa enfermidade trazia algumas consequências para a vida dessa mulher. Essa hemorragia a destruía lentamente, porque perder sangue, meus irmãos, na medicina, e se tem alguma enfermeira, eu acho que tem enfermeira aqui, temos pessoas capacitadas nessa área, perder sangue continuamente traz outras consequências. Uma delas, por exemplo, é a anemia, é a fraqueza, é o abatimento. Então você pensa numa mulher, você que é mulher, irmã, pensa 12 anos com constantes sangramentos. Essa mulher estava definhando, essa mulher estava padecendo, ela estava morrendo lentamente. Essa mulher muito provavelmente tinha dores físicas, desconforto físico. Essa mulher, ela tinha uma pressão emocional,
Imagina uma mulher com um fluxo menstrual constante, o quanto isso abala a ela como mulher, a sua relação conjugal, o seu contexto familiar, além de que o fluxo menstrual na época era também considerado uma impureza cerimonial. Aquela mulher e todas as mulheres no período menstrual, elas ficavam impuras por 7 dias, depois que cessava o fluxo menstrual, a mulher tinha que oferecer sacrifício, tinha que fazer toda uma cerimônia para ela ser considerada pura de novo, e aí poder voltar ao convívio social, poder participar das reuniões no templo. Então, meus irmãos, não era apenas uma enfermidade comum. Essa mulher padecia de uma doença que lhe afetava física, emocional, psicológica, em todas as suas áreas, e até na área espiritual, porque ela não podia ir para o templo, ela não poderia oferecer as suas ofertas, ela não poderia estar na presença de Deus, porque ela era considerada impura. Essa mulher se decepciona com médicos, ela gasta tudo que ela tinha buscando a medicina, ela gastou todos os seus recursos, todos os seus bens na busca da cura, mas ela ainda ia de mal a pior, porque o texto diz, no finalzinho do verso 26, que ela estava piorando. Imagina esta decepção, ela gasta tudo sem cura, e aí, meus irmãos, a gente se pergunta como pode suportar esta mulher, como pôde suportar por 12 anos aquele fardo. Se coloca, meu irmão, minha irmã, no lugar desta mulher, 12 anos, suportando aquele fardo, aquele peso, e eu preciso perguntar para você nessa noite e para mim, quanto tempo você está padecendo por algo? Quanto tempo está durando aquilo pelo qual você está padecendo? 1 mês? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Amados, essa mulher padecia por 12 anos. Segunda pergunta que eu faço para nós nessa noite: eu e você já gastamos tudo o que nós temos, todos os nossos recursos na busca da cura ou de resolver esse problema? Você já gastou tudo que você tinha? Já vendeu casa, vendeu carro, vendeu bens, vendeu cachorro, vendeu a mulher? Não, a mulher não pode vender, né? Você já vendeu tudo, você não tem mais nada, porque essa mulher não tinha mais nada. O texto do verso 26 diz que gastando tudo quando possuía. E aí a decepção continuava. Por isso, meus irmãos, eu pergunto ainda para você, se você já fez tudo isso e ainda não teve a bênção, ou a cura, ou a solução, você pensa em desistir? Você pensa em abandonar? Você pensa em deixar tudo para trás? Não faça isso, porque a consequência, ela vem, mas nós temos que ter esperança. Essa mulher tinha uma doença, e essa doença teve consequências drásticas na vida dela, mas ela não perdeu, talvez, a sua fé, e a gente vai ver isso na sequência. Segundo lugar, essa mulher, ela não se vitimizou. Veja o verso 27, queridos. Tendo ouvido a respeito de Jesus, ela veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Por que eu digo que essa mulher não se vitimizou? Porque nada impediu ela de chegar até Jesus. Se você olhar o contexto dessa mulher, ela tinha tudo para não ir até Jesus. Primeiro motivo, e o mais importante, ela era uma mulher o quê? Impura. E segundo a tradição daquele tempo, uma pessoa que estava impura, se alguém chegasse para tocar nela ou para abraçá-la, a pessoa tinha que gritar, dizendo: impuro, não toque em mim, não abrace, não chegue perto de mim, porque eu estou impura, eu estou impuro. Essa era a principal motivação para aquela mulher dizer: não adianta eu ir buscar a Jesus, eu estou impura, se eu tocar em alguém, aquela pessoa vai ficar impura. Então ela poderia usar isso como um argumento e dizer: não vou poder chegar até Jesus. Ela poderia dar outras desculpas para ficar na mesma condição a qual ela estava. E tem muitas pessoas que fazem isso, dão justificativas, encontram argumentos para ficar na mesma condição em que estão. Meus irmãos, não façamos isso. Vamos tentar mudar esta realidade. Primeiro argumento dessa mulher: eu não sou importante como Jairo. Quem sou eu perto de Jairo?
Perceba que aquela multidão estava seguindo Jesus, Jairo chegou primeiro, grampeou Jesus, abraçou Jesus, ele tinha, os meios de cortar a fila, e chegar primeiro na frente de Jesus, contou o caso para Jesus, Jesus está indo com Jairo. Meus irmãos, essa mulher olha aquela realidade e diz, mas eu não sou importante. Jesus já está acompanhando Jairo. Quem sou eu para interromper a caminhada de Jesus? Eu não vou poder chegar até ele, eu vou atrapalhar. Essa mulher poderia ter dado essa justificativa, mas ela rompe isso e ela vai até Jesus. Outro argumento, ela poderia pensar, ninguém me curou até agora. Eu já procurei todos os médicos, todos os especialistas, os melhores que existiam, gastei todo o meu dinheiro, ninguém me curou ainda, para que continuar tentando? Por que continuar buscando? Tentar de novo para quê? Mais uma decepção, mais uma frustração, mais uma ferida, porque é isso que acontece, meus irmãos, quando a gente busca alguma coisa, e a gente não encontra, aquele não encontrar gera o quê? Uma frustração. Imagina essa mulher, quantas frustrações ela já havia acumulado ao longo da sua vida. Então por que mais uma frustração? Mas ela rompe essa justificativa, essa barreira. Ela poderia pensar, não é certo procurar Jesus como último recurso. Meus irmãos, aqui é importante esse contexto. Agora que eu procurei todos os médicos, agora que eu gastei todo o meu dinheiro, agora que eu já tentei todas as alternativas, eu vou procurar Jesus? Será que isso é certo? Será que eu não deveria ter procurado Jesus em primeiro lugar? Ela poderia ter dado essa justificativa também. Procurar Jesus como última alternativa na minha vida, eu acho que isso não é correto, e de fato a gente pode perceber que não é a melhor forma de agir, Jesus deve ser a primeira alternativa, mas ela também não se coloca nessa condição, portanto, ela deixou as desculpas de lado, e pela fé, ela foi até Jesus, e porque havia nela um pouco de fé, ela conseguiu então romper a multidão, conseguiu chegar até Jesus, conseguiu tocar na roupa de Jesus, e recebeu a bênção, porque ela não se vitimizou. Meus irmãos, Deus tem um poder, Deus tem autoridade, Deus tem uma bênção para cada um de nós. Não importa se você é Jairo, não importa se você é essa mulher humilde e simples, se você buscar, se eu buscar, Ele vai atender a nossa demanda. Terceira questão que eu quero pensar com os irmãos, qual era a fé daquela mulher? Veja o verso 28, verso 29 e o verso 34. Pois ela pensava, se tão somente tocar as vestes, serei curada. Verso número 29. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. E aí no verso 24, Jesus fala assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Qual era a fé dessa mulher? Bom, a gente pode inferir que era uma fé fraca. A gente pode deduzir que era uma fé até mesmo tímida. A gente pode, meus irmãos, até dizer que era uma fé supersticiosa. Por quê? Porque ela disse, se eu tocar em Jesus. Sabe, hoje as pessoas cultivam muito uma fé supersticiosa. É a fé do tocar, é a fé do receber, é a fé do sal grosso, é a fé da toalhinha com o suor do apóstolo, é a fé da rosa branca, é a fé das 7 correntes, é a fé do copo de água. Hoje, meus irmãos, as mulheres vivem uma fé mística, a fé da oração forte, a fé do homem de Deus, a fé do ungido. As pessoas hoje cultivam ainda essa fé mística. E essa mulher, podemos inferir que ela tinha também esse princípio de uma fé mística, uma fé falha, uma fé fraca, porque Jesus não precisava ser tocado, Jesus curou pessoas somente com uma palavra, com uma ordem. Jesus nem precisava ir à casa de Jairo para curar a filha, ele poderia dar uma ordem e ela ser curada. Mas essa mulher, independente da sua fé ser fraca, tímida, ou ser uma fé supersticiosa, essa mulher tinha lá no seu coração um resquício de fé.
E meus irmãos, para Jesus agir, basta um pouco ou o mínimo de fé. Lembra quando Jesus falou assim, se você tiver fé como um grão de mostarda? Essa expressão fé como um grão de mostarda significa o mínimo de fé possível, porque o grão de mostarda era a menor semente conhecida pelos judeus. Então Jesus está falando, se você tiver o mínimo de fé possível, já é suficiente para eu agir. Então, querido, você não precisa ter uma fé grandiosa, uma fé monstruosa. Se você e eu tivermos o mínimo de fé possível, Deus vai agir na nossa realidade. Ela ouviu que outros foram curados. A fé dela veio pelo ouvir. A fé dela veio pelo testemunhar. Por isso que é importante que a gente testemunhe. Por isso que é importante que a gente glorifique a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, pequenas ou grandes coisas. Porque aquilo que Deus fez em nós se torna um testemunho. E a pessoa ouvir o nosso testemunho, ela vai receber ali uma semente de fé. Ela vai receber ali uma palavra de despertamento. E aquele nosso testemunho pode se tornar uma grande bênção. Veja o capítulo 5, lá no verso número 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Então, a fé que aquela mulher tinha, ou a fé que nasceu no coração dela, veio por ouvir acerca de Jesus. Alguém falou para aquela mulher. Alguém testemunhou para ela, alguém conhecendo a sua realidade, alguém do seu círculo, disse, minha filha, olha, está chegando aí o Jesus de Nazaré, o Nazareno, ele tem curado pessoas, tem feito grandes coisas, talvez ele seja a solução para a sua enfermidade. E aquela mulher, ao ouvir o testemunho, ela se desperta e ela vai ao encontro de Jesus. Ela resolveu tentar mais uma vez, e ela não se decepcionou, porque Jesus honrou a sua fé, amém? Ela não se decepcionou porque Jesus olhou para o seu coração, para a sua sinceridade, e Jesus então atende a sua necessidade. E aqui nós temos 3 pequenas lições. Primeira, nem todos têm fé igual. Uns fé de mais, outros fé de menos. Uns têm fé demais e outros têm pouca fé. Nem todo mundo tem a mesma fé. Meus irmãos, uma fé que é a fé para a salvação, esta deve ser igual para todo mundo, a fé para a salvação, mas existe a fé para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e aqui há pessoas que têm mais fé, pessoas que agem, que vivem com mais, outros vivem com menos, então nem todo mundo tem fé da mesma maneira, mas Jesus responde a todos, não pelo tamanho da nossa fé, mas Ele responde a todos pela sua fidelidade. Quando cremos, Ele age com poder e autoridade. Então, se você julga ter pouca fé, creia, Ele vai agir na sua pouca fé. Uma segunda lição, muitos outros tocaram em Jesus. Era uma multidão que estava ao redor de Jesus. Havia muita gente ali ao redor de Jesus. E Jesus, então, ao ser tocado, disse, quem tocou nas minhas roupas? E no verso 31, os discípulos respondem, Senhor, você está de brincadeira? Jesus, você está de brincadeira, Jesus? Verso 31, vês, a multidão te pressiona, a multidão te aperta, as pessoas te rodeiam, e o Senhor está perguntando, quem que me tocou? Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma questão que é importante. O toque daquela mulher foi um toque diferente do que o toque das outras pessoas daquela multidão. Ou seja, muitos tocaram Jesus. Talvez muitos enfermos, outras pessoas doentes também tocaram Jesus, agarravam Jesus. Por que eles não foram curados? A resposta é, talvez porque eles não tiveram fé, como aquela mulher teve. Se todas aquelas pessoas comprimindo, apertando Jesus, ali havia alguns necessitados, eles não foram atendidos, talvez o toque deles não foi um toque com fé. Então não basta a gente se aproximar de Jesus, nós temos que nos aproximar com fé. Muitas pessoas se aproximam de Jesus com outras intenções, mas não com fé genuína. E uma terceira lição aqui, esbarrar em Jesus é diferente de crer em Jesus. Tem muita gente que esbarra em Jesus, tropeça em Jesus, se encontra com Jesus, mas não crê nele como Senhor e Salvador. Então, não basta esbarrarmos em Jesus, nós temos que crer nele. Quarto e último lugar, essa mulher se torna uma testemunha. Verso 30 e o verso 34, a Bíblia diz, logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se,
no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Quem me tocou? Os seus discípulos disseram: Senhor, muita gente te aperta, por que perguntas quem te tocou? 32. Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Aquilo o quê? Aquele toque diferente, aquele toque especial. Verso 33. Então a mulher, atemorizada, trêmula, ciente do que havia acontecido nela, no seu corpo, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus então disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Ela se torna uma testemunha. Ela queria continuar oculta. Aquela mulher queria continuar no anonimato. Aquela mulher não queria ser exposta. Aquela mulher não queria que soubessem que ela estava ali pela sua condição, pela sua realidade, pelo seu contexto. Mas Jesus a revelou, não para expô-la. Jesus a revelou não para que ela fosse ridicularizada. Jesus revelou ela não para denegrir a sua imagem. Jesus revela aquela mulher em amor, em graça, em misericórdia, para que agora as pessoas que a conhecessem, eu imagino que aquela mulher poderia estar quase como uma mulher árabe, que se cobre todo o rosto. Eu imagino que aquela mulher, ela se cobriu inteira, para que as pessoas não a reconhecessem, porque ela era imunda. Mas ao tocar, Jesus fala: mulher, saia do anonimato. Mulher, revela a sua identidade. Mulher, tira o que está te cobrindo, para que as pessoas te vejam, para que a partir de agora as pessoas saibam que você não é mais impura, que você não é mais indigna, que você não está mais afastada. Agora você está curada, você tem liberdade, você pode andar no meio das pessoas, você pode tocar, você pode abraçar quem você quiser. Porque quando Jesus expõe, meus irmãos, quando Jesus revela, é para glorificar o nome de Deus e não para nos humilhar, não para nos fazer passar vergonha. Jesus fez aquela mulher confessar e testemunhar. Muitos de nós aceitam Jesus, se batizam, se tornam membro da igreja, mas continuamos de que maneira? Escondidos. Continuamos ocultando aquilo que Deus fez em nós. Continuamos, escondendo a nossa identidade. Amados, nós temos que ser testemunhas vivas de Jesus. Ele quer que nós saiamos e pregamos e falemos para todas as pessoas. Quando Jesus libertou aquele endemoniado, ele queria acompanhar Jesus. Jesus falou: não vai me acompanhar não. Vai voltar para a sua vila, vai voltar para a sua cidade, vai voltar para a sua casa e vai testemunhar para os seus. É isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos testemunhas. Para o bem daquela mulher, é que Jesus expõe ela, é que Jesus revela quem ela era. Ser mais do que apenas um curandeiro para ela, Jesus queria ser o seu salvador, e de fato ele o foi, porque no verso 34 Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, vai em paz, tem uma vida nova, você agora é uma nova criatura. Jesus nos tira, meus irmãos, do pecado, da lama, do fosso. Jesus nos tira da humilhação, ele transforma a nossa vida, e ele diz: meu filho, agora vai, agora prega, agora testemunha, agora deixa as pessoas te conhecerem. Meu apelido antes de conhecer Jesus era Mudinho. Eu tinha muita vergonha de falar em público, de estar diante de pessoas, e hoje olha onde o Mudinho está. Então, meus irmãos, Jesus, ele faz isso, ele nos tira de onde estamos, ele nos transforma para que nós nos tornemos testemunhas. E Jesus queria mais, Jesus queria ter intimidade com aquela mulher. Jesus queria que ela pudesse agora caminhar na sua presença ou conhecer mais sobre ele. Jesus queria que, além da sua cura, ela tivesse uma vida de intimidade, de comunhão, de profundidade. Jesus manda ela para a sua casa, para que ela pudesse então compartilhar com os seus familiares. Jesus, quando expõe aquela mulher, e ele trava esse diálogo aqui nesses versos, Jesus estava também olhando para o Jairo. Lembram, meus irmãos, do Jairo? Não esqueçam do Jairo, tá? Nós falamos do Jairo aqui nesse texto. Temos que falar do Jairo, porque Jairo começa essa história. Jairo chega até Jesus e Jairo está acompanhando Jesus. Então Jairo está ali na primeira cadeira. Jairo está vendo tudo aquilo acontecer diante dos seus olhos. Então, quando Jesus cura a mulher, quando ele trava esse diálogo com a mulher, Jesus está olhando para o Jairo que está aqui do lado. E tudo aquilo que Jesus faz para aquela mulher, ele tinha também a intenção de ministrar na vida do Jairo.
A filha dele estava à beira da morte, ele precisava de um encorajamento. Jesus não iria desampará-lo. Quando Jesus cura aquela mulher, quando Jesus muda a história daquela mulher, meus irmãos, na vida de Jairo tem essa mensagem: puxa, Jesus curou essa mulher há 12 anos, então ele vai poder curar minha filhinha também. A cura da mulher é um incentivo para Jairo, é um encorajamento. Segundo, quando chega a notícia da morte da filha de Jairo, Jairo ali pode ter titubeado, pode ter perdido a esperança. Puxa, Jesus curou essa mulher, mas a minha filhinha, ela morreu. Será que Jesus vai poder mudar a minha história? Então, naquele momento em que Jairo titubeia da sua fé, Jesus novamente leva ele a crer. As palavras de Jesus sobre fé para a mulher estimula Jairo: filha, a tua fé te salvou. Ao Jairo ouvir essa expressão, ele traz para si esse conceito: se a fé dessa mulher curou ela, a minha fé pode fazer a minha filha mudar a sua condição e ela pode ressuscitar. Então Jesus expõe aquela mulher para ministrar no coração de Jairo. Em último lugar, ele expõe ela para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus toca, transforma, ele quer que a gente seja glorificado. Pessoas creram ao ouvir ela, ouvir as suas palavras, as pessoas creram pelo seu testemunho, e o testemunho dessa mulher glorifica ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o servo Jesus tem poder sobre a enfermidade. Eu quero concluir, queridos, porque já acabou o nosso tempo, com algumas aplicações muito objetivas. Primeira delas, pensar nos anos do sofrimento daquela mulher. Ela sofreu 12 anos. Quanto tempo tem durado o nosso sofrimento? Quanto tempo tem durado o teu sofrimento? A tua luta, a tua batalha, a tua dor, a tua angústia, o teu medo, o teu pesar. Segundo, pensar nos esforços inúteis daquela mulher para conseguir a cura. Uma mulher que buscou nos médicos todos os recursos disponíveis da sua época. Existem situações, irmãos, que os esforços humanos serão inúteis. Existem realidades que nem tudo se resolve com dinheiro. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha e ela não teve o seu problema resolvido. Ela gastou todos os seus recursos. Enquanto tinha dinheiro, ela buscou, usou nas tentativas para encontrar a cura. Não podemos depender só de recursos. Nem tudo se resolve com dinheiro e nem mesmo com poder. Nós temos que depender também do Senhor. A sua enfermidade aumentava, mesmo buscando na medicina, a sua condição piorava. O homem, embora capaz, não é Deus para fazer milagre. Nós vivemos isso muito presente na história com a Alice, os irmãos conhecem bem, não precisamos repetir toda a história, mas chegou no momento em que ela estava no hospital com todo o aparato médico, e o médico disse: olha, nós não podemos fazer mais nada, ela tem 5% de chance de vida, não podemos continuar dando medicamentos, senão ela vai entrar em falência do fígado, agora nós temos que interromper a medicação ou dar a medicação para ela morrer, então não há mais o que a gente fazer. Tem situações, irmãos, que a medicina também chega até um certo ponto e ali não vai adiante. Tem pessoas que têm dinheiro, todo o dinheiro do mundo, e morrem nos melhores hospitais que existem. Então, há situações em que o dinheiro, que o poder não resolve. O poder do homem é bom, é bênção. Nós cremos que a cura da Alice tem a mão da medicina, tem o poder da medicina, tem a mão do homem, mas se não fosse a mão de Deus e o poder de Deus, o homem não poderia fazer nada. Ela ouviu do Evangelho. O que levou ela até Jesus foi ter ouvido a respeito dele. Alguém testemunhou, e este testemunho chegou até ela. Não se cale, fale daquilo que Jesus fez na sua vida, para que outros possam crer também. O esforço que aquela mulher fez, ela superou a fraqueza física, a condição social, a multidão, e com perseverança, ela chegou até Jesus. Meus irmãos, a gente é muito fraco, a gente desiste muito fácil, a gente se entrega muito fácil para as coisas, a gente não persevera, a gente não luta, a gente não crê como deveríamos crer. Aquela mulher, ela tem um esforço físico, e esse esforço físico também é coroado ou mesclado com fé. Nós temos que perseguir, nós temos que avançar, nós temos que buscar.
o caráter daquela mulher, mesmo uma fé supersticiosa, o toque que ela deu em Jesus foi um toque de fé. E é esse o argumento dos teólogos. Quando Jesus falou, alguém me tocou, ele disse isso porque dele saiu poder. Não era aquele esbarrar, não era aquele toque como qualquer pessoa, foi um toque de fé. Se tivermos um pouco de fé que seja, para Jesus é suficiente. A cura da mulher se tornou um espanto para ela. Ela ficou imediatamente curada, de maneira instantânea, na mesma proporção do seu espanto ao perceber que ela foi descoberta pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Se nós tivéssemos, irmãos, que escrever um livro sobre a história dessa mulher, esse livro teria 9 capítulos. O primeiro capítulo seria chamado Sua Necessidade. O segundo capítulo seria Seus Desapontamentos. Terceiro capítulo, Sua Esperança. Quarto capítulo, o seu esforço. Quinto capítulo, Sua fé em Cristo. Sexto capítulo, sua recompensa. Sétimo, o seu medo. Oitavo, a sua confissão. E o último capítulo, a sua salvação. Mas esse livro seria o livro também da minha vida e da sua vida. Não somente daquela mulher. Porque nós também temos necessidades, temos desapontamentos, temos esperança, nos esforçamos, temos fé em Jesus, vamos ter a nossa recompensa, passamos por medo, confessamos a Jesus como Salvador e recebemos a salvação para a glória do Pai. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos. Ó Pai, que eles possam crer, perseverar e buscar, como esta mulher enfrentou, ó Pai, toda a oposição, enfrentou, ó Pai, todas as adversidades, mas ela alcançou a sua bênção, a sua cura e a sua vitória. Que nós também possamos alcançar. Talvez não é uma necessidade de uma cura física, não temos uma enfermidade, mas há inúmeros outros problemas que nos cercam, que nos atemorizam, que nos oprimem, e nós precisamos, ó Pai, também receber a tua bênção nestas áreas. Oramos para que isso se concretize na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.